Muito bem, gente, nós estamos com uma imagem dividida aí na tela para vocês. Ao lado esquerdo a gente tem esse enterro das vítimas do Hamas e à direita imagens de novas explosões que acabam de acontecer ali na região da faixa de Gaza, a região norte da faixa de Gaza, com imagens ao vivo. Foram algumas explosões que foram registradas, muita fumaça, e a gente percebe que o barulho continua nesse, se eu não me engano, 13º ou 14º dia, já perdi a conta, 13º dia aí de guerra. E a gente, eu acho que vale destacar uma notícia que acabou de sair, inclusive, no jornal Wall Street Journal, que eu trago para vocês, que é o seguinte: a gente está vendo muitos bombardeios aí nessa resposta de Israel, ataques pelo ar, há ataques também de incursão terrestre, que a gente ainda não viu efetivamente essa incursão acontecer para valer, né? O PP sempre bate nessa tecla aqui no Morning, de que a guerra nem começou, né, PP? O negócio nem começou direito, porque quando começar é quando a gente vê os soldados aí nesse processo de incursão. Mas a gente tem uma informação aqui que as forças de inteligência de Israel estão promovendo ataques estratégicos em relação aos líderes do Hamas. E segundo as próprias forças, eles conseguiram deter um dos grandes porta-voz do Hamas, o Sheikh Hassan Youssef, depois de Israel ter invadido a casa dele ali na região da Cisjordânia. Informação que eu te trago que acaba de sair na imprensa americana, de que as forças de Israel prenderam o líder Sheikh Hassan Youssef na casa dele em Beitúnia, ou seja, mais um líder do Hamas. É o serviço de inteligência israelense focando principalmente no alto escalão desse grupo terrorista. Novas imagens de explosões que acabam de acontecer, são 11h03 aqui no Brasil, 5h da tarde, 5h03 lá em Israel. Daqui a pouquinho começa a anoitecer por ali e o bombardeio continua. O bombardeio continua. Olha isso. Explosões pesadíssimas acabam de acontecer, bombas muito fortes que a gente não tinha visto, inclusive, essa magnitude, né, do bombardeio, né, Mano Ferreira? Pois é, e além disso, a gente agora há pouco mostrou explosões na região sul, agora estamos mostrando esse bombardeio na região norte. Ou seja, não há lugar seguro na faixa de Gaza. É muito triste isso, né? Você vê essa destruição, é triste. E faz parte da política de guerra de Israel nesse primeiro momento, esses bombardeios aéreos, né? É bom lembrar que ontem, um dos comandantes da Força de Israel falou que o objetivo da operação é causar dano e não se preocupar tanto com a precisão, não é? Ou seja, a ideia deles realmente é bombardear, e quem vai sofrer os danos colaterais é a sociedade civil que a gente está vendo aí nesse momento. Sem dúvida. Gente, imagens impressionantes que a gente está exibindo para vocês agora de novas explosões que não param ali na região da faixa de Gaza. Vejam só, mais uma acaba de acontecer. A gente tem muita fumaça no céu, não dá nem para ver o céu ali da faixa de Gaza, de tanta fumaça que vocês estão vendo agora, logo depois dessas explosões muito fortes. Bombas fortíssimas foram lançadas ali nessa resposta do Estado de Israel aos ataques terroristas que a gente vem cobrindo aí há alguns dias. A gente não tinha visto explosões dessa magnitude até o momento. Já vimos algumas explosões, mas dessa magnitude a gente ainda não tinha visto, né, mano? Pois é, e antes da incursão terrestre, né, o que se faz é uma destruição, principalmente da infraestrutura militar do Hamas, né? Você tenta neutralizar lugares, equipamentos que o inimigo pode usar. Mais uma explosão agora aconteceu ali. Mais uma explosão acaba de acontecer ali. O cinegrafista está abrindo a imagem, mas sendo muito sincero com vocês, assim, o céu está completamente tomado por fumaça depois dessa gigantesca explosão que acaba de acontecer ali na faixa de Gaza. A gente está ouvindo, se eu não me engano, esse é um barulho talvez de aviões? Dá pra gente... sirenes também. Aviões, há sirenes também tocando ali. Eu trouxe no início do programa para vocês de que em Tel Aviv algumas sirenes foram ouvidas. Essas imagens são da faixa de Gaza e o barulho é ensurdecedor de explosões que infelizmente
aconteceram agora há pouco, enquanto a gente estava comentando aqui no Morning Show. Gente, só para vocês entenderem, eu estava trazendo para vocês a informação de que o Serviço de Inteligência de Israel conseguiu prender um dos grandes líderes aí da organização terrorista Hamas, o Sheikh Hassan Youssef. Ou seja, os caras estão indo na casa do terrorista. Só para vocês entenderem, em resumo da ópera do que eu estou falando para vocês, é o seguinte: o exército de Israel, além de estar dando essa resposta militar, também está com uma resposta estratégica mirando essas figuras, que são figuras extremamente importantes, né, Kawaguchi? Como é que você vê essas prisões desses líderes e a morte também desses líderes que já foram registradas nos últimos dias? Esse é um dos objetivos militares de Israel, né? É acabar com a liderança do Hamas. Então, eles podem, eventualmente, claro que tem a questão dos reféns, tem cerca de 200 reféns, e o que a gente tem que dizer é que eles precisam extirpar essa liderança do Hamas para, em algum momento, declarar aí que seus objetivos foram alcançados, declarar vitória. Mas o que acontece é que eles podem, eventualmente, continuar operando. O Hamas pode continuar operando mesmo sem essa liderança, porque surgem outras lideranças. Como eu estava falando há pouco, o Hamas ele não é só uma organização militar, ele é uma ideia. A ideia de que o Estado de Israel não pode existir. Então, ele pode surgir com novos comandantes, nova configuração, inclusive. Muito bem, gente, olha, mais imagens aí ao vivo do sul da faixa de Gaza, num dia, como eu mencionei para vocês já algumas vezes, extremamente tenso, talvez o pior dia dessa guerra até o momento no que se refere ao aparato militar que Israel está utilizando para responder ao grupo terrorista Hamas. Tem sirenes tocando ali na região da Tel Aviv, há muita fumaça atrás desse prédio que vocês estão podendo ver nessas imagens aqui agora, uma fumaça que está crescendo numa velocidade significativa, o que indica uma nova explosão por ali. A gente está tentando decifrar a imagem ao vivo junto com vocês, mas há sirenes tocando ali na região de Beersheba, há sirenes tocando na região norte de Israel, há sirenes tocando nas estradas ali que ligam a região da faixa de Gaza, há sirenes tocando na cidade de Ashdod, ou seja, em coisa de 5, 10 minutinhos, a situação ficou ainda mais tensa depois desses novos bombardeios que foram registrados aí na faixa de Gaza. O céu tomado por fumaça, um céu completamente cinza de uma região em que vive um momento absolutamente difícil. Mais uma vez, para você que chegou agora aqui na programação da Jovem Pan, a gente está numa cobertura intensa desse 13º dia de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e agora com imagens e registros de novas bombas, novos bombardeios ali na faixa de Gaza, com imagens de uma fumaça impressionante tomando o céu da faixa de Gaza nesse momento. Vários focos de bombas, né, em certa proximidade uma da outra, né? É impressionante. E o fato das sirenes estarem tocando em Israel quer dizer que o Hamas, além de continuar mantendo os reféns, ou seja, de não libertar os reféns, continua bombardeando, né, tentando atacar Israel, né, que usa o sistema de autodefesa e também responde com novos bombardeios na faixa de Gaza. Situação toda muito triste, né? A gente vê a destruição. E tem uma situação que é muito cautelosa. Eu vejo lá como um jogo xadrez ali, porque a incursão terrestre de Israel já era para ter acontecido. Então, acho que os posicionamentos dos países árabes ali que estão segurando, porque bem ou mal Israel está isolado. E um ponto importante é que se a incursão terrestre acontecer antes de um corredor humanitário para evacuar civis, os danos serão muito maiores, né? Eu acho que eles estão atrasando essa incursão justamente por conta disso, né? E mesmo, mas há uma preocupação deles nesse sentido. Obviamente, uma narrativa que está estabelecida favorável a Israel, ela virá. Mas mesmo uma incursão é uma invasão num território, num Estado soberano. Então, mesmo que ele tenha o direito de resposta, é uma invasão. Então, aí pode ter uma repressão muito grande. Se você olhar um mapa lá do Oriente Médio, ele só tem apoio. O único que condenou praticamente o ataque do Hamas foi o Egito
e o Bahrein. Foram os outros. O resto, a Arábia Saudita é pró-Palestina, outros ficaram neutros, Irã e Iraque ficaram a favor, então quer dizer assim... Mas vale lembrar que a própria autoridade palestina emitiu um comunicado dizendo que o Hamas não representa o povo palestino. Sim, mas aí quando você tem uma incursão... Estou que nem o Estado soberano ali, a verdade é essa. Esse que é o grande problema dessa situação. Eu acho que tem um outro fator aí relevante da gente destacar desse adiamento da incursão terrestre. Eu acho que uma briga psicológica. E a visita dos líderes mundiais. Não, mas é uma guerra psicológica. O Hamas Israel sabe... não começaria uma incursão com Olaf Scholz em Israel, Joe Biden em Israel. E desde o começo há dois dilemas. O primeiro é, você não pode fazer uma operação militar que mate os reféns, né? Você não pode... Se você, civil, né? O objetivo é recuperar os reféns, você precisa atuar com precisão e com cautela para não matar os seus próprios cidadãos. Em segundo lugar, você também precisa evitar ao máximo os danos civis, né? Porque tanto há um problema do ponto de vista da estratégia de narrativa com a comunidade internacional, ou seja, quanto mais danos civis, quanto mais cenas de inocentes mortos, pior será a recepção da comunidade internacional para a situação de Israel e pior será o contexto geral para a construção da paz duradoura após a operação militar. Sim. A questão para mim é um jogo de xadrez psicológico. Está claro isso. Hamas sabe que Israel ia atuar da forma que está atuando e está esperando que Israel invada a faixa de Gaza. E aí os povos árabes que são inimigos de Israel, que estão em volta... Mais uma explosão. Mais uma explosão bem próxima, inclusive, desse prédio que a gente estava mostrando. A gente viu uma fumaça tomando o céu. Agora uma nova explosão acaba de acontecer. Gente, vocês estão ao vivo aqui, vocês chegaram agora aqui na programação da Jovem Pan. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. São 11 horas e 13 minutos. Esse é o pior dia da guerra até agora. Disparado no número de explosões, no número de tensão, não apenas em Israel, não apenas ali na Cisjordânia, não apenas no Líbano, mas em vários outros países, como por exemplo a França, que teve que evacuar alguns aeroportos por registros de ameaça. A situação ela é extremamente delicada nesse momento em que nós estamos acompanhando imagens ao vivo. Parece que tudo acontece no Morning Show, Maninho, porque ontem foi assim, hoje também está acontecendo. A gente registrou explosões ali próximas ao hospital de Khan Yunis, na região sul da faixa de Gaza. Agora, ao vivo, imagens de novas explosões que acontecem, mas não são explosões relativamente pequenas, são grandes explosões. A gente não tinha visto essa quantidade de fumaça ainda no céu da faixa de Gaza desde o início dessa cobertura. Como eu mencionei para vocês, o céu tomado completamente cinza por conta dessa quantidade de fumaça. Mais algum ponto, doutor? Só para terminar o que eu estava falando aqui, então para mim é uma questão de xadrez psicológico, jogo de xadrez psicológico. Israel sabe que Hamas está esperando a incursão terrestre. O Hezbollah, por exemplo, sabe que se a Israel adentrar na faixa de Gaza, se abrir uma nova frente de guerra, vai enfraquecer Israel. Israel também tem que pensar nesse aspecto. Ou seja, há muitos fatores que estão envolvidos nessa situação. E um dia após... Desculpa. E para essa operação de Israel ser um sucesso, ela tem que recuperar os reféns e tem que eliminar ou enfraquecer o Hamas. Senão, Israel vai perder a guerra. Preservando o máximo de vidas. Só vou fazer um rápido break para você que está no rádio. Eu já volto, são 11 horas e 15 minutos. Pode falar. E eu ia dizer que a gente está assistindo talvez o dia mais tenso até agora, desde o início da guerra, um dia após termos uma troca de farpas sutil, nem um pouco sutil, na verdade. Nem um pouco. Entre Estados Unidos e Rússia, né? Porque ontem Vladimir Putin fez basicamente uma ameaça, né, dizendo que tem um míssil supersônico, aviões supersônicos, né, munidos de mísseis supersônicos, sobrevoando e patrulhando a região do Mar de Gaza, onde os Estados Unidos posicionou porta-aviões, né? Ou seja, há, do ponto de vista geopolítico, um aumento da tensão entre Estados Unidos e Rússia. E um dia após esses acontecimentos, a gente vê uma intensificação. Essa questão dos mísseis ultrassônicos, principalmente da Rússia, na guerra da Ucrânia,
os Estados Unidos estava desenvolvendo a primeira geração. A Rússia já estava na 5ª geração de mísseis ultrassônicos. Então é assim, nessa questão de armamento bélico, a Rússia está muito mais à frente. Então é por isso que muitas vezes a questão do posicionamento em questão do Putin, a comunidade internacional tem um pouco de receio também pela resposta. O que eu vejo nessa é exatamente o que o Felipe falou. É uma guerra psicológica. Primeiro, o ataque foi psicológico, porque para mostrar para Israel que o famoso domus e aquela invencibilidade que foi vendida para a população de Israel não funciona. Então, primeiro foi um ataque psicológico para dizer, o sistema de vocês não funciona. E o que reforça isso é justamente que eles atacaram com câmeras, atacaram tentando registrar ao máximo para aterrorizar o mundo. E mostrar, e muitos dos moradores relataram que nós votamos nesse governo pela segurança que ele nos oferecia e que, na verdade, falhou. Então, eu entendo que é exatamente uma guerra psicológica para mostrar que você não tem essa proteção toda, que nós podemos te atacar de qualquer maneira, sabendo da retaliação e com o apoio internacional que tem. Nós colocamos também em protagonismo, novamente, Putin, que estava até então considerado como criminoso de guerra na guerra da Ucrânia. Ele volta, e hoje ele volta para ser um protagonista forte nessa guerra, nesse conflito. Então, olha como mudou a questão do cenário. Não, é outro planeta depois dessa guerra. Isso eu não tenho a menor dúvida. Aquele planeta que a gente estava acostumado, meus amigos, já não existe mais. Isso aqui é uma mudança real do cenário geopolítico. Gente, nós estamos com imagens recuperadas aqui do momento em que caiu uma bomba, um míssil ou um foguete. A gente não sabe detectar ao certo o que foi, mas a explosão foi muito forte ali no hospital, próximo ao hospital de Khan Yunis, região sul da faixa de Gaza. Essas imagens à esquerda são bem no momento. Vejam só, pessoas correndo para lá e para cá, tentando se esconder, se proteger de alguma forma, logo depois desse bombardeio que caiu muito próximo do hospital. Vários enfermeiros no momento começaram a sair com macas, pessoas tentando salvar outros pacientes que estavam dentro do hospital com medo da bomba cair ali no hospital. Ou seja, uma cena dramática, caótica, que infelizmente mesmo, acontece ali na região do Oriente Médio. À direita, são imagens ao vivo, Mariana Vasquez, à direita, imagens ao vivo ali da região da faixa de Gaza e um barulho de aeronaves, de mísseis e bombas numa tarde aí de quinta-feira, são 5 horas e 18 minutos da tarde desta quinta-feira ali na região da faixa de Gaza. E são duas imagens, uma ao vivo e a outra recuperada aqui para vocês. Agora, gente, deixa eu dar um depoimento aqui para vocês. Se vocês, por um acaso, tão mal, assim como nós todos estamos mal de vermos essas imagens, assim como eu tenho certeza que o dia de vocês não está dos melhores depois da gente ver tantas imagens negativas assim, tem uma razão para a gente estar mal. É que a gente tem um pouco de humanidade dentro de si. Porque não há ser humano que consiga resistir, achar que seu dia vai ficar bom depois da gente, infelizmente, ver essas imagens. É a realidade, não é uma coisa que a gente tem prazer, pelo contrário, de mostrar isso. E, infelizmente, é a realidade do que acontece. O nosso compromisso é com o fato. Para você que chegou agora no rádio, são 11 horas e 19 minutos na manhã desta quinta-feira. A gente está numa cobertura aqui intensa. Os fatos acontecem. As bombas estão caindo, meus amigos, e a gente está tentando aqui mostrar, colher informações, verificar o que a imprensa internacional está falando, o nosso time repercutir as imagens, imagem que cai, cinegrafista que sai correndo. Aqui, cobertura de guerra ao vivo é assim, meu amigo, infelizmente é assim. Deixa eu colocar o Kawaguchi aqui para mim de novo. Kawaguchi, se tem um cara que manja de guerra, meu amigo, é você, porque você teve em uma, presencialmente, lá na guerra Rússia e Ucrânia. Eu queria entender como é que você está vendo aí essa estratégia de Israel, esse bombardeio forte nesse 13º dia, o que está indicando? Parece que eles estão tentando atacar pontos estratégicos. A gente vê essa fumaça maior do que a gente estava vendo em outros dias,
muito provavelmente eles estão atacando depósitos de munição, então isso acaba detonando outras bombas, ou então depósitos de combustível que causam explosões maiores. A gente teve o presidente americano Joe Biden visitando Israel aí, ontem, a gente teve hoje o premier britânico Rishi Sunak visitando Israel. Então me parece que essas visitas diplomáticas, elas têm um objetivo específico, é dar um recado para as nações árabes que estão ali em volta, para dizer, olha, nós somos aliados de Israel. Estados Unidos está falando, nós somos aliados de Israel, Israel tem o direito de se autodefender. Inclusive, os Estados Unidos boicotaram aquela resolução que o Brasil propôs na ONU, exatamente porque eles estavam tentando fazer a sua própria solução diplomática. O Biden achou que não faria sentido você deixar passar uma resolução na ONU no mesmo dia que ele estava visitando Israel. Então, foi dado o recado para os outros países. Você teve, por exemplo, há 50 anos atrás, na guerra do Yom Kippur, você teve Egito e Síria se aliando aí aos extremistas que estavam baseados lá na Palestina para atacar Israel. Então, quando o Biden vai pessoalmente num país em guerra e quando o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também vai num país em guerra, essa mensagem é muito clara. Está falando aí para Egito, para a Arábia Saudita, principalmente aí para a Síria e para o Líbano, olha, não se metam porque o Israel tem aliados. E agora, com a saída desses chefes de Estado de Israel, agora é muito provável que a gente veja um aumento dos bombardeios, para aí sim você ter a preparação da invasão terrestre. É provável que a gente veja nos próximos dias uma campanha de bombardeio bem mais séria e talvez a entrada das tropas israelenses para cumprir o seu principal objetivo militar nesse momento, que é a tomada da cidade de Gaza. Então, eles vão destruir pontos de comando, eles vão destruir depósitos de munição, eles vão destruir depósitos de combustível para tentar imobilizar os terroristas do Hamas. Eu acho que essa é a explicação de um recrudescimento aí desses bombardeios agora. Muito provavelmente, quando Rishi Sunak deixar Israel, a gente veja bombardeios até mais severos. Fala, Zoni. Ouvindo os comentários, eu acho que assim, os Estados Unidos ele tenta mostrar tentar se pôr dentro do Oriente Médio, porque Israel é a única base que ele tem dentro dos países árabes para apoio militar. Se tiver algum conflito internacional, ele tem o seu apoio lá dentro. E sabemos também que a base do sistema americano é judaica, então praticamente todas as guerras que tem, lembro do Irã, quando teve a guerra do Kuwait e do Iraque, Saddam começou a atacar Israel simplesmente para chamar os Estados Unidos para a guerra. Então, quer dizer, ele fazia aqueles ataques com escudo e o próprio governo americano foi lá para justamente... Ali eu acho que tem outros fatores, assim, eu até concordo no grosso que você colocou aqui, mas tem outros fatores. Por exemplo, não dá para falar que a política dos Estados Unidos com Trump foi muito mais exitosa do que a política do Biden. Com Trump que Israel assinou o tal acordo de Abraão, né? Isso. E vários países do Oriente Médio começaram a reconhecer Israel, não é? E o Biden estava organizando para fechar um golaço, né? Que seria o acordo Arábia Saudita com Israel para a Arábia Saudita reconhecer Israel. Aí quando tem a guerra, né, de Israel contra o Hamas, você vê, por exemplo, que o Biden pede completamente o discurso em relação à segurança do Oriente Médio, né? Então, a política dele de defender e proteger Israel também visa exatamente a eleição dos Estados Unidos no ano que vem. Sim. Não é? Porque Israel, querendo ou não, é o último ponto contra o avanço desse fundamentalismo islâmico no mundo todo, no mundo ocidente. Então tem uma questão geopolítica ali que é principal. E os Estados Unidos têm uma base grande no Catar, né? A base dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, com o maior número de militar, fica exatamente no Catar, que é um país do Oriente Médio, que é parceiro dos Estados Unidos e também é um dos financiadores do Hamas. Olha só o nível de absurdo da geopolítica. Contradições e complexidades. Completamente. Esse era um ponto que eu ia colocar. Os movimentos antecedentes à invasão. Nós tivemos Rússia
Irã e Arábia Saudita reduzindo a produção de petróleo para aumentar o preço. Foi quando puxou para 92 dólares, depois as economias se equalizaram, viram que não ia ter aquele crescimento todo e se equalizaram nos 82 dólares. Posteriormente a isso, tinha o movimento para fechar o Acordo de Abraão com a Arábia Saudita. Aí Irã ia ficar isolado. Automaticamente você vê que aquela suposta, que a gente não pode falar aqui porque não tem provas, mas que houve o financiamento do Irã justamente por isso ao Hamas, para poder fazer a incursão do Hamas, para exatamente enfraquecer, e provavelmente a Arábia Saudita não vai assinar, porque ela é pró-Palestina, ela não vai assinar, e enfraquece completamente a questão do Acordo de Abraão. Eu acho que ele acabou minguando nesse sentido. Então você vê que tem um aspecto político e econômico envolvido por trás de tudo isso, e as questões também que vêm a aparecer. Putin, para mim, ele voltou a um protagonismo fortíssimo. E ele está já fazendo movimentos e que realmente são audaciosos para uma pessoa que estava com embargo, como chama? Criminoso de guerra. Eu acho que assim. Mas se você for pensar bem, né, a Rússia tem protagonismo porque a Rússia é um dos poucos países com relevância global que consegue dialogar bem com o Irã, né? E o Irã é um país que todo mundo está com medo que se o Irã entrar nessa guerra, essa guerra ganha uma dimensão mundial. Então, o Putin automaticamente com uma relevância por conta disso, do papel do Irã nessa guerra. O Irã financia o Hamas, o Irã financia o Hezbollah, o Irã financia os grupos terroristas na Síria também. E a única pessoa com autoridade global que dialoga com o Irã de igual para igual é a Rússia. Sim.